Gente, ó, bem-vindos todos vocês, muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Só lembrando que essa tem uma playlist pancada mesmo, pancadaria. É só para quem tem nervo de aço, estômago. A gente colocou essa playlist chamada Marca Texto, marca com K, certo? No Spotify. Cara, tem de tudo. Tem de tudo. Obrigada, Rosiel. Olha, tem Zé Ramalho, tem Cazuza, tem, olha só, tem Chico César, Nação Zumbi, Titãs, Johnny Hooker, tem Sai Guarabira, Planet Hemp, somente, né? Elis Regina, quem mais? Fábio Braz, Emicida, Lenine, quase ninguém, Geraldo Vandré, ai, quase ninguém. Que são músicas para você usar na redação, claro, e na vida. Porque aqui é repertório atemporal, né? Eu fico muito preocupada, assim, com as próximas gerações. Eu não sei botar nesse negócio do dizer não. Depois me ensina, Jair. Eu aprendi agora no Spotify. Eu aprendi há pouco tempo que é Spotify, né? Spotify. Aí, vamos... Mas a gente disponibiliza, assim que descobrir como é que faz. Tá bom? Então sejam muito bem-vindos todos vocês. Olha, se você conhece alguém que esteja precisando, gente, de aulas, de orientação sobre conteúdos do Enem, sabe? Que esteja desassistido nesse momento mais que peculiar, por favor, clica nesse aviãozinho que tem aí e manda para ele, tá certo? Manda aí essa mensagem, porque essa é uma iniciativa muito massa do IF Cang, certo? IF lá de Canguaretama, que é sensacional, sabe? É uma iniciativa de professores mesmo, fazendo o que os órgãos competentes deveriam estar fazendo, mas não estão. Então, assim, eu não sou adepta de lives, mas por uma boa causa eu me tornei adepta de live. Tô com medo de viciar e ficar fazendo live agora, né? Tô com medo só de bater Jorge Mateus, Maria Mendonça, né? E a gente arrecadar milhões. Mas vamos mandar isso, fazer nossa parte para uma sociedade melhor, tá bom? E Enem vem, sim, a gente vai lacrar, a gente vai arrebentar, porque revolução de verdade a gente faz é desse jeito, a gente faz imperar o bem mesmo. E é como eu sempre digo para os meus alunos, os bons não podem ser tímidos, os bons têm que ser ousados, certo? A gente tem que matar de vergonha quem é mal, viu? Oi, Biel, vamos embora então, que hoje a gente vai falar sobre um assunto muito massa, tá bom? Esse material que a gente preparou hoje, né? Aliás, esse assunto que a gente preparou hoje é muito massa, é muito interessante. Já trabalhei com alguns alunos e ele é um assunto muito batata, muito, ele é macetoso, mas ao mesmo tempo ele é edificante, sabe? Todo brasileiro ele deveria ter acesso a essa informação. E só avisando que quem ficar até o final da live vai ganhar um presente, tá certo? Eu não sou da Atena, eu não recebo merchan, mas eu vou dar presente para você até o final. Quem ficar até o final, só vale até o final, tá bom? Vou ficar aqui, ó, acompanhando. Coletivo Araruna, seja bem-vindo. Então, vamos embora. A gente vai falar sobre direitos sociais, gente. Direitos sociais, tá bom? E esses direitos, eles estão previstos naquele documento maravilhoso, aquele documento lindo, né? Que você usa para tudo. É aquele vestidinho preto que serve para tudo, para casamento, batizado, velório, aniversário, formatura, você usa para tudo. Então, a Constituição você usa em qualquer circunstância, você usa para qualquer coisa e serve e se aplica. Não à toa ela é cidadã, não à toa ela se aplica a tudo, certo? Vamos sim, vamos usar, Juliano. Então, eu curto muito o artigo 5º, porque ele fala sobre a questão da igualdade, da isonomia, mas ele versa muito sobre os direitos civis. E aí a gente vai falar mais um pouquinho sobre os direitos sociais, que tem muito a ver com a questão da dignidade humana. Os direitos sociais, eles são aqueles direitos fundamentais para que a pessoa tenha dignidade, bem-estar social, que garantam o mínimo para você sobreviver. E se você observar bem, eu estava dando uma olhada aqui nos últimos temas, né? Nos 20 últimos temas do Enem. E tudo que a gente vê sobre tema do Enem diz respeito a algum direito, seja ele civil, seja ele social, seja ele político. Quando a gente fala em direito social, só lembrando,
a gente fala sobre direitos que se relacionam à dignidade. É o que você precisa. Tipo assim, você precisa de comida? Ok, você precisa. E os direitos sociais são 11 no total, ok? Eu sugiro a você que pegue um papelzinho, uma caneta e vá anotando, tá bom? E fica até o final que vai ter surpresinha. Então, os direitos sociais são 11. E os direitos civis, eles têm mais a ver com as liberdades individuais, com direitos individuais. Como, por exemplo, seu direito de ir e vir, o seu direito à liberdade de expressão, ok? Então, o direito civil ele está um pouquinho diverso do direito social. E os direitos políticos têm muito a ver com a questão da participação política, tá bom? Não está tendo aí um monte de manifestação sobre a volta do AI-5? Vocês já viram? Né? Se Deus o livre, esse danado, desse demônio, desse AI-5 volta, os direitos políticos da gente não existem mais. Cobra mesmo, Cláudio. Não vão existir mais esses direitos políticos. Por quê? Porque você não vai mais dividir com o governo, com o Estado, esse poder. Ok? Tiaguinho lindo. Então você não divide mais com o governo o seu poder. Você não pode participar, você não pode nem votar, nem ser votado. Ok? Porque o AI-5 ele vai tirar completamente. Você, por exemplo, não vai ter mais direito a habeas corpus e parará. Vocês vão entender tudo isso em outras lives maravilhosas dos professores de história, de sociologia, de filosofia, que tem muito mais. Depois eu vou dizer para vocês que tem outras lives sensacionais. Mas, por exemplo, quando você tem aqui, olha, a questão da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Você versa aí sobre um direito civil, né? Tem algo a ver com a questão individual. Tá certo? Agora, quando você fala, por exemplo, aqui, ó, vamos ver, por exemplo, o trabalho na construção da dignidade humana. Quando você fala do trabalho na construção da dignidade humana, que foi o tema de 2010, você fala sobre um direito social, tá certo? Pega então uma caneta que eu vou falar para vocês aí quais são os 11 direitos sociais. Vamos lá. Tomando café. Só tem um professor que não gosta de café, não sei se ele tá aí. Eu sou Álvaro, não toma café. Olha aí, são 11 direitos sociais. E pasmem, 3 deles, gente, foram implementados por meio de emendas constitucionais. E não faz muito tempo, não. Tá certo? Então, quando a gente fala em direitos sociais, são aqueles imprescindíveis à vida e ao bem-estar. Só entenda isso. E se você entender, você vai parar de ficar que nem um louco buscando estratégias para fazer, meu Deus, qual vai ser o tema da redação, meu Deus do céu, né? Vai ficar salva, viu, meu amor? Então você não vai precisar ficar que nem uma louca, que nem um louco, tentando encontrar, meu Deus, eu boto Bauman, meu Deus, eu boto Kant, meu Deus, eu boto Durkheim, eu boto o quê? Então você, absorvendo, memorizando esses direitos, você já tem uma estratégia massa. Ok? Então, olha só. Os direitos sociais são trabalho, alimentação. Vou bem devagarinho, tá bom? Vamos lá. Trabalho, alimentação, saúde, educação, moradia, segurança. Eu vou repetir depois. Assistência aos desamparados, lazer com Z, viu, gente? Senão fica laser. Previdência social, proteção à maternidade e transporte. Então, vamos de novo. Trabalho, alimentação, saúde, educação, moradia, segurança, assistência aos desamparados, lazer, previdência social, proteção à maternidade e trabalho. Se vocês prometerem não mangar da minha cara, uma colega que fez direito já, ela me disse um macete para poder decorar, certo? Mas se mangar é o seguinte, é só você falar assim, ó, tá sem sal, PPT.
tá sem sal, PPT. As últimas, vamos lá. Vou repetir para você de baixo para cima, tá certo, Eulis? Que é trabalho, transporte, proteção à maternidade, previdência social e lazer. Mas olha só como fica fácil. Tá sem sal, PPT. Tá sem sal, PPT. Olha aqui. Olha só. Tá sem sal, PPT. Ó, a gente pega só o T de trabalho, A de alimentação, S de saúde, E de educação, M de moradia, S de segurança, A de assistência ao desamparado, L de lazer, P de previdência social, P de proteção à maternidade e T de transporte. Olha aí, morreu Maria Preá. Aí qual desses três foram os implantados pela emenda constitucional? Vamos lá. Em 2000, houve uma emenda constitucional que implementou moradia. Olha só, isso é muito importante. Aí estão mangando, né? Vamos ver. Em 2000, me desculpem porque eu não tenho aqui decoradinha qual foi a emenda constitucional, mas em 2000 foi a emenda constitucional que institucionou, implementou moradia como direito social. Em 2010, essa foi a que me deixou assim mais... Só em 2010, a alimentação, o direito à alimentação foi considerado um direito social. A gente vai já falar sobre segurança alimentar. Só em 2010 isso foi considerado um direito social. Assistência social é Maria, né? Foi considerado que é assistência aos desamparados, que são as pessoas que não podem se manter com seus próprios recursos, ok? E em 2015, transporte, direito ao transporte foi considerado um direito social. Então, 2000, moradia, 2010, alimentação e 2015, transporte, tá bom? Então, beleza. Uma coisa que a Maria perguntou agora, a questão da assistência social, porque são aquelas políticas afirmativas, tá bom? E muita gente entende isso como voluntariado, ou voluntarismo, como muitos falam. E não é voluntariado, é política afirmativa, política pública mesmo, tá bom? Vamos embora então para frente. Então, vamos lá, o Tá Sem Sal PPT, você já decora tudo. Então, assim, se você observar bem, todas as problemáticas brasileiras, elas podem se encaixar nessas questões. Por exemplo, se a gente pega a questão do trabalho, gente, recentemente no Marca-Texto a gente trabalhou a questão da precarização do trabalho no século XXI. Quando a gente observa, por exemplo, esses rapazes aí, esses entregadores que são, para mim, uma frente que está trabalhando pra caramba e sem estabilidade nenhuma, gente, porque está acontecendo uma flexibilização das relações de trabalho. Então, a garantia ao emprego hoje equivale a quê? A perda de direitos. Então, você pode, por exemplo, utilizar o artigo 6º da Constituição Federal, que garante o trabalho como direito, né, fundamental, como um direito social que assegura a dignidade do indivíduo. No entanto, ele está sendo aqui ferido de morte, porque a garantia ao emprego equivale à perda do direito. E o direito é constitucional. Então, se o documento de maior hierarquia jurídica ele não tem mais validade no país, o que vai ter? Não é verdade? Se a gente observar bem, por exemplo, a educação hoje, para a gente conseguir adiar esse Enem, olha o desdobro que a gente teve que dar. A gente, os senadores, todo mundo, né? Por quê? Se mais de 2 milhões de pessoas, né? Mais de 2 milhões de pessoas não têm acesso sequer à internet. Os que têm acesso à internet muitas vezes é só no celular. A educação pública já é deficitária. Eu sou fruto de educação pública. Eu estudei em escola pública, estudei em Etiferne, viu? Estudei também em universidade pública, né? Eu sei das ânsias de vocês, como eu queria estudar. E a educação é um direito fundamental. E assim, o Brasil não é só o documento oficial brasileiro que garante isso. O Brasil é signatário de muitos outros documentos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos,
certo? Então, ele é signatário, então ele promete fazer isso, mas não faz. Então, é fundamental que a gente entenda isso. Então, tem um sociólogo muito interessante, inclusive, acho que é amanhã que vai ter uma live com a professora Kênia Isis. Não perca, essa mulher é um HD de 1 tera, que ela tem de informação, pelo amor de Deus. É um cara chamado Thomas Marshall. Ô, Lu, te amo, meu amor. Thomas Marshall. Thomas com TH, certo? E o Marshall dele tem 2 L's no final. O Thomas Marshall, ele diz o seguinte, para você conceituar cidadania. Cidadania, grosso modo, é o direito a ter direitos. Basicamente é isso. Só que qual brasileiro hoje que sabe disso? Pouquíssimos brasileiros sabem disso. Quando a gente vai olhar os números de analfabetismo funcional, por exemplo, quando a gente vai ver a qualidade da educação no Brasil, quando a gente vai ver a importância que dão à educação no Brasil, não é verdade? Então, por exemplo, cidadania é o direito a ter direitos, de acordo com Thomas Marshall. E esses direitos implicam, né, essas 3 vertentes, que são os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Mas essa cidadania, ela não é construída da noite para o dia. Essa cidadania, ela é construída tijolo por tijolo, dia após dia, numa operação conjunta entre sociedade, Estado e família. A gente precisa ensinar, sim, o que é cidadania. As pessoas precisam entender quais são os seus direitos. Caso contrário, elas não são cidadãs. Entenderam? E sem saber que eu sou um cidadão, eu não posso gozar plenamente dos meus direitos. Então eu preciso entender. Então só educação, gente. É só educação. As pessoas, por exemplo, querem dar armas de fogo para as pessoas para conter a violência. Só que o instrumento mais mortal que existe contra a violência é a educação. É a educação. Dá um livro para o moleque, ensina ele o caminho, dá a ele possibilidades e esperança. Porque uma coisa que eu sempre repito em sala de aula, a pobreza não permite que as pessoas olhem para cima. As pessoas olham para baixo. Então permita que as pessoas olhem para cima, que tenham dignidade, que elas saibam que têm direitos sociais, porque uma população instruída demanda um serviço público de qualidade. Anotem isso, gente. Anotem isso. Uma população instruída demanda um serviço público de qualidade. Uma pátria se faz com homens e livros. Marco, você sempre fala o que é necessário, o que é providencial. Marco é minha inspiração, viu? Hoje eu sou professora por causa dele. Só falta ele casar comigo. Coisa linda. Então, uma população esclarecida e instruída, ela demanda um serviço público de qualidade. Tá bom? Por exemplo, na Suécia, ninguém chega cantando de galo, falando, volta às 5 da Suécia, né? Não, ninguém chega falando isso não. Né? Ninguém vê aqueles corredores de hospitais lotados na Suécia, não. Peraí, eu paguei meu imposto. Eu sei meus direitos. Desde criancinha eu sou ensinado sobre isso. Então o que acontece? Eu sei o que você me deve, porque eu paguei já o que eu lhe devo. Agora me devolva. Então, uma população instruída demanda um serviço público de qualidade. Por que a corrupção no Brasil não é mais exceção, é regra? Porque a população não é instruída. Porque a nossa memória é volátil, nossa memória ela reseta a cada 4 anos. Porque nós não somos instruídos. Porque nós não recebemos aquela munição chamada educação. A nossa educação, a educação brasileira, ela tem um cunho extremamente instrumental e utilitarista. Marco, agora. A nossa educação ela tem um cunho instrumental e utilitarista. Eu não sei quem já leu aí, se alguém já leu o livro 1984, de George Orwell. Adoro falar isso em inglês. George Orwell, 1984.
Sofre de amnésia política. Muito bem, Jaira. Sofre de amnésia política. No livro de 1984, ó. No livro 1984, e tem até um macete, o livro 1984 é de 1948, é só você inverter o 84 por 48. As pessoas, elas só precisavam aprender uma coisa, uma única coisa, a consertar aparelhos de TV. Então, era consertar o básico, sabe? O básico. Consertar aparelho de TV, o que fosse extremamente instrumental e útil. A educação tinha que ter utilidade. Então, eles tinham que absorver informação para ela desembocar em alguma coisa. Isso é uma educação instrumental e utilitarista, certo? No Brasil hoje, desde o início da sua vida escolar até o final, você só tem... A sua educação ela vai desembocar em uma coisa. Até pouco tempo, 20 e poucos anos atrás, era o vestibular da Compeb. Agora é Enem. Então, a utilidade é essa. Então, você não sente o prazer, a necessidade, os seus sonhos, os seus propósitos lhes são impostos, ok? Então, a educação, ela precisa edificar. Quando você vê, por exemplo, o artigo 205 da Constituição Federal, que versa sobre educação, ele fala o quê? Que ao final do ensino médio, né, quando você se forma, você tem que estar apto para exercer a cidadania, você tem que estar um ser humano completo e você tem que estar apto para o exercício do trabalho. Quem aqui, depois de terminar o ensino médio, estava prontíssimo, oba, você é cidadão, estou cidadã, estou cidadona, se sentiu um ser humano apto e também estava pronto para o mercado de trabalho? A primeira coisa que eu pensei foi, eu tô lascada, meu Deus, não sei fazer nada, não sei fazer um ó com a quem, um X com a tesoura. Não sei fazer nada, eu vou morrer de fome. Eu vou morrer de fome linda. Mãe, a senhora vai me sustentar até os 40 anos, que eu não sei não, fazer nada não. Então é isso, não prepara para nada. E aí o que aconteceu? A Base Nacional Comum Curricular, ela estabeleceu agora, anotem aí, as habilidades socioemocionais, tudo junto, viu? Socioemocionais. As habilidades socioemocionais vão ser trabalhadas agora no currículo escolar. Vocês já perceberam que o que a gente recebe de informação na escola, me desculpem, gente, me desculpem, mas eu não acredito muito mais na escola mesmo tradicional, né? O que a gente recebe na escola não é aproveitável na vida. Quando você vai, por exemplo, numa entrevista de emprego, o cara fala assim, você entende a fórmula de Bhaskara? Você sabe, por exemplo, que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta? O cara não pergunta isso, não. A coisa mais técnica que ele vai te perguntar é, tu manja de Excel? E, claro, tu vai mentir, com certeza. Manjo muito. Aí quando tu chegar em casa, tu vai no Google, como é que manja de Excel? O que ele vai exigir de você é empatia, solidariedade, espírito de liderança, esses bagulho tudinho aí que tu tem que se especializar, que tu não vê na escola. Então a escola tem que se adequar. Na era da informação, a quantidade de informação que a escola nos dá é completamente descartável, é obsoleta. A gente está na era da experiência. A gente está na era de aprender, a gente precisa de habilidades, não de informações. Informação tem no Google, habilidade é o que a gente precisa. A gente precisa aprender a lidar com pessoas, a gente precisa de inteligência emocional, a gente precisa de inteligência interpessoal e intrapessoal. É isso que a escola tem que trazer pra gente, tá certo? Então, o direito à educação, por exemplo, direito social à educação deve englobar isso. Uma educação que se adeque às necessidades, que não venha prover só informações, mas habilidades, tá bom? E que não tenha, e que a formação acadêmica não seja via de regra, porque às vezes a gente tem um aluno que ele tem um potencial do caramba para alguma coisa, mas o moleque não quer fazer faculdade. Ele tem que ser explorado de uma outra forma, tá certo? Para você não ser um profissional frustrado. Então, a gente tem que trabalhar dessa forma. Traduzindo na minha mente tudo que ela pensa sobre educação. Ai, que coisa boa! Eu pensava que eu era a única louca que era sobre isso, tá certo? Por exemplo, quando a gente fala, gente, sobre o direito à saúde hoje.
Se a gente fala sobre o direito à saúde, o direito social à saúde, ele está meio que brigando com o direito civil de ir e vir, né? Porque tem muita gente falando, eu tenho o direito de ir e vir, né? Eu tenho o direito de... Ô, Jai, linda, eu tenho o direito de ir e vir, por isso que eu quero sair. Ok, cara, mas as outras pessoas têm o direito à vida também. E esse seu lance de querer sair, porque eu quero sair, né? Volta aí, 5, festa STF. Cara, cala a boca, primeira coisa, né? Cala a boca que eu estou exercendo meu direito de te mandar calar a boca. Mas isso não pode colidir, tá certo? Então, vamos ver aqui, só lembrando que a gente... só lembrando que os direitos sociais brasileiros, eles foram inspirados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, viu? Habilidades socioemocionais, Maria. É Maria ou Maria? Habilidades socioemocionais. Outra coisa, a BNCC já tinha que estar colocando agora para funcionar a partir de agora já, 2020. Vocês já estão recebendo habilidades socioemocionais? Vocês estão tendo aula de liderança, empatia, solidariedade, inteligência emocional, educação financeira, gestão, negociação? Vocês estão tendo aula disso? Como estão sendo as aulas? Por exemplo, a gente pode fazer adaptações, não, né, Vinha? A gente poderia fazer adaptações, por exemplo, da área de linguagens, não só, por exemplo, gramática, literatura. A gente poderia trabalhar a questão da oratória, comunicação, certo? Matemática, educação financeira, economia doméstica, entenderam? E outra coisa, elas têm que conversar. Você vai fazer de qualquer jeito. Foi chamada de lenda, viu? Se tiver pergunta, vai mandando aí que eu vou acompanhando. E se eu estiver fazendo assim, eu não tô paquerando contigo, não. Eu tô tentando ler, tá bom? Tem uma matéria chamada Relações Interpessoais. Todo mundo deveria ter esse direito. Com certeza, Nicole. Porque as pessoas hoje, por exemplo, o melhor médico, o melhor advogado, o melhor engenheiro vai ser aquele que melhor se comunica. Vai ser com certeza. Não sei se vocês têm. Eu tive vários, por exemplo, aquele professor que a matéria era massa, mas o cara, pelo amor de Deus, o cara era... Gente do céu. Era aquele copo de água morno, porque o cara não sabia se comunicar. Isso tem que acontecer principalmente, por exemplo, nas faculdades, nos cursos de licenciatura, certo? A comunicação interpessoal, tudo isso. Por exemplo, até meditação deveria entrar. Até meditação deveria entrar no currículo escolar, porque ela é muito mais aproveitável. Por exemplo, educação física, ela não deveria ser aquela matéria que ela é enfiada a 1 hora da tarde, depois da aula, para você ficar correndo, dando círculo, às vezes. O pobre do professor de educação física, ele tem que sambar para conseguir enfiar alguma coisa para vocês, porque ele sofre pra caramba. Você, por exemplo, tem que ser trabalhado em sua psicomotricidade, como acontece, por exemplo, em países europeus, que aos 12 anos, até os 12 anos, o professor ele fica analisando, ele fica assim, o que esse menino é bom. No meu caso, eles iam mandar eu jogar xadrez, sei lá, qualquer outra coisa, porque eu tenho 2 pés esquerdos. Mas eles ficam analisando, ele manda você fazer tudo. Sobe aquela corda, pula aquele muro, menino, não sei o que, leva a queda, tropeca, arranca o chaboque do dedo. Aí depois disso ele vai falar o quê? Esse menino aqui é bom em handball. Vamos investir nele. Porque eles trabalham tudo isso, só depois. Minhas aulas sobre gestão, educação emocional e etc. só foram trabalhadas comigo depois do curso técnico de ADM no IF. Olha aí, educação emocional, sobre gestão, controle emocional, é coisa que eu mais ouço aqui em casa, né? Controle emocional é sensacional, é fundamental para um médico. Vocês viram como os médicos estão hoje em dia, gente? Os médicos, profissionais da saúde. O controle emocional. Vocês já imaginaram como são as etapas, né? Como é a vida de quem tem que, por exemplo, dar notícias de morte e de vida, quem tem que lidar diariamente com morte e com vida. Educação física só tem queimada, desde a minha época. Mas o professor ele quer fazer mais. Mas como é uma lei estadual só para enfiar ali no meio, aí ele tem que fazer o que pode, coitado, né? Por quê? Porque não valorizam a educação como ela deveria ser valorizada. Eu vou entregar logo o que é a surpresa. Eu vou entregar, viu? Porque quem ficar até o final vai ter uma surpresa. Eu fiz aqui, agora há pouco, um e-book, né, sobre essa aula. Fiz uns esqueminhas aqui e eu vou mandar para vocês todos os esquemas também dessa aula com mais algumas informações, tá certo? Eu vou enviar para vocês.
Mari está falando aqui, na Suécia, meninos e meninos têm a aula de absolutamente tudo. Cozinha, marcenaria, eletrônica. Desde as primeiras séries, eles são educados para lidar com o científico, com o prático. É isso que está faltando. Vivência. A vivência, Mari. Porque como é que eu vou aprender a gostar de alguma coisa se eu não vivo? Não é verdade? A gente, por exemplo, tem muito medo hoje. Jornalistas também precisam de uma educação emocional. Jornalistas, com certeza vocês precisam. Com certeza. Primeiro, por quê? Porque diminuem a profissão. Relegam uma categoria ínfima o jornalista. Por exemplo, nessa era agora de fake news, o que a gente deveria procurar é a fonte de um profissional gabaritado, que é o jornalista. Mas a gente prefere, né, se informar e acreditar em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Eu acho que, por exemplo, uma das propostas de intervenção para essa questão das fake news é, por exemplo, validar informações de fontes gabaritadas como jornalistas. Tá certo? Coisa linda. Só tive uma oportunidade de ter aulas com autoconhecimento e inteligência emocional, mas porque estudei em escola particular, em particular, mas era algo que todas as escolas deveriam ter, com certeza, com certeza. Você se conhece, por exemplo, na UFRN, a gente tinha que pagar matéria complementar e eu botei, o que, meu Deus do céu? Acho que era consciência corporal, foi uma coisa assim. A gente se torna pessoas melhores, tomamos melhores decisões, é verdade, Di. É verdade. Então, a educação, anotem isso aí, porque isso que não tem no material. A gente tem que ver a educação não como uma questão de educação, mas como uma questão de segurança, de saúde, de moradia, de saneamento básico, de alimentação. Mas o que acontece aqui no Brasil? A visão sobre a educação é hermética, é fechada. É só você lembrar daquele potezinho da Tupperware, o copo hermético. Então, a visão que as lideranças, até as pessoas, a população tem sobre a educação é uma educação fechada, é hermética. E a visão que a gente tem que ter sobre a educação deve ser holística. A educação não se encerra no provimento de informações. A educação ela não deve se basear apenas em processos cognitivos. O professor fala, eu recebo. Você pode ver que escola é igual a fábrica, que é igual a prisão. Vai todo mundo fardado, entra, um monte de muro alto, fica todo mundo dentro de cela ou sala e de vez em quando sai para todo mundo comer um lanchinho, tomar um banho de sol. Não é verdade? Prisão, escola e fábrica. Quem diz isso é o Murilo Gun. É igualzinho. O modelo não muda. Facebook é a maior academia científica do momento, forma todo mundo. É verdade, Clau. Você quer se deprimir, vai pra lá, né? Eu passei uns dias lá que eu tava arengando com o povo, mas, pelo amor de Deus, me dá uma depressão. Olha, uma coisa que eu tava vendo aqui, gente, que eu tava observando com relação aos direitos sociais, tá bom? Muitas vezes definimos qual graduação iremos fazer, por qual lado nos damos melhor, se é exatas, humanas ou biológicas. E muitas vezes isso não é suficiente. Não é suficiente, não é. Eu tive que fazer mais de uma graduação, eu tive que fazer 3 graduações para poder me decidir. E se eu quiser fazer outra? Né? Porque tem gente que nasceu para fazer uma coisa, tem gente que nasceu com um propósito, mas tem pessoas que têm inteligências múltiplas. Existe uma teoria chamada teoria das múltiplas inteligências. Certo? Não me pergunto o nome do autor agora. Tem um livro muito massa. E assim, você não precisa se enquadrar em um tipo de inteligência, porque se valoriza apenas um tipo, eu sei. Mas você pode, por exemplo, validar o tipo de potencial que você tem. Então, o que acontece? Às vezes você tem um potencial incrível para desenhar, você tem um potencial incrível para cantar, você tem um potencial incrível para dançar ou para o esporte. E esse potencial, ele é castrado quando você vai para a escola, porque isso não é valorizado, porque você não sabe, às vezes, fazer um cálculo estequiométrico. Então, você se baseia pela sua incapacidade de fazer um cálculo estequiométrico. Entenderam? E aí, você esquece o seu potencial, porque ele não é valorizado. Entenderam? Então, é isso. A escola, a educação, ela deve ser holística e não hermética.
Oi, Débora maravilhosa, linda, diva. Sem contar, Lelê, que além da prisão existe essa pressão de incutir nos alunos desde sempre de que ter sucesso profissional é escolher profissões de status. Muitos jovens que estão infelizes. Verdade, verdade. O meu pai e minha mãe, eles não sabiam para que servia o curso de letras. Eu falei, mãe, passei. Ela, em que? Em letras? Já sabe para que é isso? Fazer faixa? E eu, não, mãe, para ser professora. Ela precisa estudar para ser pobre? Ela não ficou muito feliz, não. Oi, minha amiga linda, maravilhosa. Gus Gardner. Você é tão chique, Séfora. Gardner, o do conceito de inteligências múltiplas. Sim, o Gus Gardner. Das inteligências múltiplas. Pronto, gente. É muito interessante isso aí até para você trabalhar a questão do autoconhecimento, para você não se desvalorizar como o mundo já faz, né? Porque o Howard Gardner, né? Ciências ocultas e letras apagadas, né? E polydance, né? E artes malévolas. Olha só, gente. Quando a gente fala, por exemplo, em direito ao lazer, eu falei que a gente tem direito ao lazer, né? Porque a gente tem direito, por exemplo, desde a Revolução Industrial, a jornada de trabalho, a gente tem sempre, por exemplo, estar desempenhando algum papel. E o que acontece? O descanso. A gente parece que não se sente digno de descanso. É triste ver que o conhecimento tem sido validado apenas ao que é certificado em papel. Muito bem, Amanda, muito bem. E se canudo, se certificado, diploma fosse critério para sucesso, todo professor era podre de rico aqui, não era? Então, assim, eu acredito que a exploração do verdadeiro potencial é o segredo do sucesso, da prosperidade. E, assim, eu queria muito que vocês... eu acredito muito na juventude, né? Eu acredito muito, demais na juventude, porque quando a gente vai, por exemplo, calcular a idade média ali da política velha, dessa política velha que existe ainda, a gente vai ver 1000 anos, né? A média de idade. E quando eu vejo, nada contra idosos, gente, eu amo, eu vou ficar, tô ficando, já tô cheio de cabelo branco. Mas quando eu vejo pessoas com posturas anacrônicas decidindo sobre juventude, sobre o hoje, eu fico louca, né? E aí, por favor, cogitem política, cogitem entrar para a vida política, para transformar isso, cogitem, certo? Porque a gente precisa disso. O jovem precisa se interessar por política, precisa discutir política. O fato, esse lance do ditado, não discutimos sobre política, religião e futebol, dá nisso. Intolerância religiosa, alienação política e 7-1 para a Alemanha. Dá isso. Muitas das vezes essa fábrica de formação acaba levando ao mercado profissionais medíocres, pois não estão fazendo o que gostam, profissionais infelizes. Isso é verdade, né? Então, por exemplo, isso acontece muito, essa pressão acontece muito com você que é medicina. Eu sei o quanto dói, porque assim, isso aqui tem tanta lágrima, isso aqui tem tanta lágrima de gente que tenta 3 anos, 4 anos, 5 anos, sabe? E eu não sei o quanto dói, eu sei o quanto pesa aqui, né? Porque é muito tempo que a gente tem que segurar essa onda dos alunos. Agora sim, se é teu sonho mesmo, se faz teu olho brilhar, se quando você imagina mesmo aquele plantão lá, aquele jaleco lá todo, aquele plantão duplo, gente ele gritando, doutor, doutora, se você ainda quer isso, quando você vê aquele povo com a cara toda marcada aqui demais, se você ainda quer isso, cara, não desiste ainda não, não desiste não, tá bom? Vai dar certo. Acredita ainda nesse país que vai dar certo. Acredita no teu potencial que vai dar certo. Às vezes, sabe o que estava faltando? Não é nem informação. O que está faltando, às vezes, é só a questão do autoconhecimento, do emocional. Porque, às vezes, você chega na prova, você está destruído, você está destruída, acreditando que você é a pessoa menos capacitada para passar. Não é verdade? Um menino de 11 anos, muito inteligente, estava nesse sábado no Pequenos Gênios. Ele demora 2 horas para ir até a escola, porque o governo não dá sequer um auxílio transporte. Arthur, transporte, em 2015, foi considerado um direito social, por meio de uma emenda constitucional. Inclusive, para ajudar, de acordo com uma parlamentar, esqueci o nome dela, cara, para ajudar nessa questão do abandono e da evasão escolar, para ajudar nas áreas urbanas, nas áreas rurais, não só por uma questão de mobilidade urbana. Então, olha só, qual é a preocupação? Olha só como a educação é uma questão holística. Se a gente melhora o transporte, a gente melhora a educação. A gente dá, por exemplo, um menino que é um potencial gênio a possibilidade de ser um expert. Ô, professor Arthur, maravilhoso.
Então, uma coisa que acontece aqui no Brasil também, que não acontece em outros países, a gente não exporta e não fabrica e não desperta grandes gênios. Se você tem dificuldade em matemática e é bom em português, você vai para o reforço em matemática, para ficar bom nos dois. O correto seria, o ideal seria ir para o reforço em português. Foda-se matemática, eu vou ficar foda em português. Eu vou para as Olimpíadas Internacionais, vou botar coreano no chinelo. É isso, a gente precisa de gênios. Para que isso não seja uma exceção. Nossa, capa de jornal, menino, não sei o que, não sei o que, primeiro lugar em Olimpíada tal. Não, a gente tem que exportar gênio. A gente tem que ter muito gênio. Né? Isso acontece com a Coreia do Sul, isso acontece com os Estados Unidos, isso acontece com a China. Então, a gente não tem muito que se basear nisso, só pela média. A gente tem que potencializar o que as pessoas têm de bom. Não é verdade? E Enem não pode ser via de regra. Né, Maria? A gente, por exemplo, eu sempre fui boa na área de humanas, mas o que me matava essa área de exatas, isso me botava para baixo, porque eu tinha que ficar sempre na média. Né? Herói é quem faz gol na Copa. É verdade. E mesmo quando não faz. Né? Então, a gente precisa edificar uma nação de verdadeiros heróis. Não é verdade, gente? Mas a gente vai conseguir. Então, você, jovem, cogite. Eu tenho um aluno que ele falou, professora, eu vou começar, vou galgar uma carreira na política e eu vou virar presidente do Brasil. Eu falei, meu filho, eu voto, eu faço campanha, eu faço palanque para você. Né? Eu só não compro robô, mas eu faço tudo para você ser eleito. Porque eu acredito na rapaziada. Por exemplo, gente, olha, quando a gente fala no direito, por exemplo, à alimentação, direito ao lazer, que eu estava falando. Pessoal, caramba, direito ao lazer, o pessoal está falando direito ao lazer se a gente ainda tem direito à alimentação. Quando a gente fala em direito à alimentação, gente, a gente fala sobre a segurança alimentar, certo? Segurança alimentar é simplesmente a garantia de que você vai ter alimentação, pelo menos 3 refeições por dia, sem que para isso você tenha que afetar o seu orçamento, certo? Eu acho tão lindo. A Constituição brasileira eu acho linda. Eu acho que vai descarregar aqui meu celular. Eu vou ter que colocar aqui o meu fone, mas eu acho que dá para continuar ouvindo aqui, gente. Então, quando a gente fala, por exemplo, em direito à segurança alimentar, você tem direito a 3 refeições pelo menos por dia e sem que isso afete seu orçamento. Não é verdade? E aí, como é que faz? Porque eu acho a Constituição um livro poético. Se fosse verdade, se fosse colocado em prática, seria maravilhoso, seria magnífico. Por mim também, esse Instagram é o ó, né? Ui. Eu acho massa a live, sabe por quê? Porque a gente só se arruma aqui da cintura pra cima. Eu tô com um short tactel embaixo aqui. Na escola a gente não pode fazer isso. É apenas no papel, né? É perfeita, é cidadã. Por exemplo, vocês sabiam, e assim, a segurança alimentar, gente, é isso, segurança alimentar e nutricional. E isso não pode afetar o orçamento. Mas tem pessoas que não comem. Tem pessoas que não têm esse direito. Em 2001, por exemplo, uma criança morria de desnutrição no Brasil a cada 5 minutos. A gente naturalizou isso. Vocês têm noção do que é a gente naturalizar a morte? Normalizar a morte, banalizar a morte, como está acontecendo hoje. Quando a gente fala, por exemplo, mas era grupo de risco, mas era isso. Porque enquanto as pessoas forem tratadas como números, a gente não der nomes para elas, a gente vai normalizar a morte. Não é verdade? Então, por exemplo, quando a gente fala em saúde, certo? A gente está falando em saúde. Hoje, por exemplo, o direito social à saúde, ele não está sendo plenamente respeitado. Nem todo mundo está tendo acesso a isso. E a Alemanha desperdiçou Albert Einstein por causa do nazismo. Exatamente. Mas, Socorro, sabe o que eu acho massa na Alemanha? É que hoje eles reconhecem o passado deles. Teve agora, acho que foi ano passado, foi os 100 anos do armistício entre a França e a Alemanha. E eles simplesmente não permitem
que seja ovacionado, que seja ressaltado qualquer referência, qualquer homenagem a esse passado, né? Enquanto aqui, por exemplo, a gente acha, mas é liberdade de expressão. Então, eu acho bacana esse reconhecimento, mas eles conseguiram perder o Einstein. Boa noite, doutora Érica. Aguardem que a gente vai ter uma live com essa mulher é uma potência, viu, doutora Érica? Olha, quando a gente fala, por exemplo, gente, na questão da saúde, por exemplo, a gente vê um descaso, né? Acho que até de ambas as partes. Eles sentem vergonha e combatem, é verdade. A gente vê um descaso com relação, por exemplo, à saúde do homem. Já perceberam? O homem, por exemplo, cada vez mais homens morrem de câncer de próstata, de acidente, de Covid, morrem mais homens, de doenças coronárias, de tudo. E eles têm o Novembro Azul, né? E não sei se vocês percebem, mas o machismo, ele mata muitos homens, porque os homens, eles não têm medo de um câncer, eles têm medo de um dedo, muitas vezes, né? E então, o que acontece? O homem, por exemplo, a saúde é um direito social, isso tem que ser discutido, isso tem que ser debatido, isso tem que ser propagado por meio de campanhas, né, para que isso sensibilize e, consequentemente, conscientize os homens, certo? Então, é preciso fazer isso, porque machismo não mata só mulheres, machismo mata homens também. Né? A criança, a menina, ela sofre com o machismo, mas o menino, por exemplo, quando ele é privado de expressar seus sentimentos, ele também sofre com o machismo. Então o machismo, ele não faz bem em nenhum sentido, e machismo não é contrário de feminismo, tá bom? É nosso dever propagar a iluminação para as pessoas. E, por exemplo, um tema que eu acho muito interessante, a questão da informalidade, se a gente for falar, por exemplo, utilizar o trabalho como direito social, a gente, por exemplo, falar sobre o futuro do emprego. Quando a gente fala do profissional do futuro, essa relação entre o profissional do futuro e a escola, não é verdade? Profissional do futuro e escola. Vai casar? Profissional do futuro, escola, artigo 205. O aluno deve estar preparado para o mercado de trabalho, só que a gente só recebe informação. A escola perdeu a hegemonia da informação. Quem tem a hegemonia da informação? O Google, né? E aí, larga o menino no mercado de trabalho. E a gente faz o quê? O futuro profissional deve ter habilidades e não informações. Porque a gente está na era da informação. E na era da informação, informação não é mais necessária. Não é verdade? Mas vamos para frente. E aí, a gente tem, por exemplo, entre os direitos aqui também, a questão vamos ver aqui, da moradia. A moradia em 2000 foi implementada como direito social. Mas quando a gente vai ver, por exemplo, as pessoas em situação de rua hoje no país, são várias, diversas. Genocídio de trabalhos formais e mais ainda dos informais. Exatamente. Aquele exército de reserva, né? É aquela coisa que eu falei. A garantia do emprego implica a perda de direitos. Aí aquela falsa noção do empreendedorismo. Você é empreendedor, você faz o seu horário. Só que se o cara negar uma corrida, negar uma entrega, ele perde pontos. Se o cliente não for com a cara dele, ele perde pontos. Então, gente, isso não é empreendedorismo. Não é. Isso é precarização do trabalho. Se o cara, por exemplo, se acidenta, ele vai fazer o quê? Não existe um seguro. Ele não contribui, por exemplo, para o FGTS, para o INSS. Ele não tem nada disso. Isso é precarização. Certo? E é isso aí, o que acontece? Você flexibiliza também um documento oficial, que é o de maior hierarquia jurídica, que é a Constituição Federal de 1988. E nada está acima dela. Tá certo? Pelo menos para as pessoas que pensam. Ok? E aí a gente tem, por exemplo, a questão também da assistência aos desamparados, que são as políticas afirmativas. Quando fala em moradia, por exemplo, o projeto, né, Minha Casa Minha Vida, foi uma política muito interessante para facilitar o crédito para as pessoas que queriam, por exemplo, comprar sua casa própria. Quando a gente fala em projeto, por exemplo, de segurança alimentar, o Fome Zero foi um projeto, uma iniciativa de segurança alimentar, tá certo?
Se ele perde a moto, sua única fonte de renda também não tem seguro. E quando é dele? E quando é dele, Arthur? Tem uma imagem que corre aí, que é a imagem do emprego atual, né? Que é um cara com a bicicleta do Itaú, com a mochila do Uber Eats e um celular correndo, sem capacete, sem EPI, sem nada. Então essa é a imagem, sem estabilidade. Então esse é o futuro. Então o que acontece, gente? Que o futuro vai chegar. Mas nós estamos capacitando as pessoas para o futuro. A pessoa fala, robô rouba emprego. Ok, se ele rouba emprego, vamos capacitar pessoas para fazer robô? Para não importar da China, dos Estados Unidos? A gente precisa capacitar as pessoas, certo? Para a gente ter essa independência econômica. Valeu, Wellington! E aí, por exemplo, quando a gente fala de assistência aos desamparados, a gente tem aquele BPC, que é o benefício de prestação continuada, que era dado aos idosos, né, que provassem não ter de onde tirar, por exemplo, uma renda. O governo acabou de diminuir esse valor para um valor completamente impraticável, certo? A gente tem a questão da previdência social. Eu tenho pena de vocês quando eu falo que vocês não vão se aposentar. Tadinho, meu Deus do céu, vocês não vão se aposentar, não. Por isso que eu falo, invisto em vocês mesmo. Previdência privada. Transporte, por exemplo, como acho que foi o Arthur que falou aí, a questão do transporte para que, holisticamente, ele possa atuar ajudando outras áreas, como educação, certo? Como saúde, né? Como deslocamento, porque o direito de ir e vir, ele precisa também, que é um direito civil, ele precisa também que ele seja otimizado pelo direito social. Gente, tem 1 minuto e 54, 1 minuto e 50. Infelizmente, eu vou ter que me despedir de vocês. Eu vou deixar aqui a live salva. Amanhã. Aqui, eu vou deixar aqui um número para vocês. Eu vou mandar aqui para vocês um número. Vocês vão mandar aqui, ó, 996441685. Publicar aqui. Eu vou deixar esse número. Vocês vão mandar. Opa. Fixa. Não tá fixando. Mandem aqui o número que eu vou mandar o material pra vocês. Fixar, comentar. Pronto. E aí o que acontece? Eu vou mandar pra vocês esse e-bookzinho, tá bom? O Instagram vai chato, né? E muito obrigada pela participação de vocês. Gente, que aula que vocês deram de participação. Amanhã tem mais, amanhã acho que tem Quênia, tem uma galera, não sei se é o Euclides, tá? Amanhã. Sigam aí o IF Kang, certo, gente? Que é uma iniciativa massa. Marquem amigos de vocês. Eu tenho que... Fala oi nesse número. Outra coisa. Fala oi nesse número aí que a gente manda pra vocês o e-book. Tem tudo organizadinho, como que a gente aplica isso na redação do Enem, tá certo? Tem tudo bem explicadinho pra você. Tá bom? Eu gostei também, Eulis, muito obrigada, viu? Gratidão total a vocês são maravilhosos.